tudo certo com vocês? Canal O Bruxo na área, estamos de volta! E aqui nós vamos falar de um Internacional, o Inter que fez o seu trabalho na Morada dos Quero-Queros, aonde o Internacional vai jogar e mais, o que o Internacional precisa no caso de Vitão e também do Bustos ter saída. Isso pode acontecer. Antes de mais nada, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like e vem fazer a magia acontecer! Canal O Bruxo na área para falar das coisas do Internacional. Bom, gente, tivemos um tempo aí afastado, problemas técnicos e principalmente por conta da enchente. Mas a gente está voltando, os treinamentos do Internacional que foram fora do domicílio aqui do nosso estado. O Inter esteve em São Paulo, então a gente acabou não tendo as imagens, não tendo, vamos dizer assim, como levar para vocês alguma informação. E claro, com certeza, o problema técnico que tivemos. Tudo resolvido, agora a gente volta para falar do Internacional e eu trago novidades nesta reapresentação do Internacional. O Inter que já tinha treinado ontem no trabalho de segunda-feira na Morada dos Quero-Queros, o Inter que permanece, a nova logística do Internacional agora será essa. O Inter esteve em Itu, passou 15, 20 dias lá, depois jogou na Arena Barueri e voltou para Itu e no jogo diante do Delfinho, que deu a classificação para o Internacional na próxima fase qualifying da Sul-Americana. O Inter jogou no Alfredo Jaconi, então esse deve ser o quarto ou quinto estádio fora o Beira-Rio que o Internacional vai utilizar. E vai ter mais outras situações, porque o Internacional também está encaminhando, tudo está encaminhado, já está confirmado, está no site da CBF, que o Inter vai mandar o jogo do dia 19 de junho, daqui uma semana, 2 semanas, 7 dias, vamos dizer assim, 9 dias para ser mais exato. A gente vai ter a confirmação então já definida, está no site da CBF, e a gente vai ter o jogo do Internacional diante do Corinthians no Orlando Scarpelli às 19 horas. Então tudo sendo fora do Beira-Rio, porque o Beira-Rio ainda segue com problemas, ou seja, o Internacional está fazendo a limpeza, fazendo a reconstrução, vendo como pode, mas há uma notícia boa e diante de tudo isso. O Internacional previa antes que agosto seria o mês mais certo do Internacional voltar a utilizar as dependências do Gigante da Beira-Rio. Precisava fazer enfim, saber o que tinha estragado, o levantamento de quanto que seria o custo, falou-se em 45 milhões e permanece esse valor, né, de 45 milhões para recuperar o Gigante da Beira-Rio. O que está mais preocupando ao Internacional e ao Vitor Grünberg, que é o vice eleito do Internacional, o que está preocupando é a parte de TI e de cabos, de som, enfim, porque a parte elétrica e a água já está toda ela plenamente sendo utilizada. Agora, claro, tem a questão da limpeza de algumas situações, a questão dos vídeos, né, na sala de imprensa, na zona mista, o gramado sintético em torno do campo, do Beira-Rio, do gramado do Beira-Rio, ele vai ter que ser trocado, não foi inutilizado. O gramado sintético que é na passagem do túnel dos vestiários, o mobiliário dos vestiários, tanto dos visitantes, a arbitragem e do próprio Internacional, todo esse mobiliário vai ter que ser trocado. Tudo isso o Internacional está vendo então, mas há uma notícia muito boa, que o Internacional pode mandar o primeiro jogo. É uma sensação que obtive disso, de que o primeiro jogo da Copa do Brasil, já no dia 13, pode ser do Internacional no Beira-Rio. Inter e Juventude, Copa do Brasil, o jogo de ida pode acontecer no Beira-Rio. A perspectiva e a expectativa é que o mês de julho o Internacional já comece a utilizar o gramado, inclusive treinar no estádio. É uma possibilidade muito, muito forte e isso deve acontecer nos próximos dias. O Inter segue trabalhando para que isso aconteça. Vai demorar um pouquinho mais, mas está muito adiantado os trabalhos, são pessoas trabalhando em turnos, enfim, mais de 400 pessoas trabalhando e muitas vezes trabalhando até de noite. O Inter está se preparando, buscando resolver o problema de casa, porque ficar longe é um
perrengue danado para o Internacional. Lembrando que o Inter esteve em Itu, treinou lá por alguns dias, fez uma pré-temporada, depois jogou na Arena Barueri, naquele jogo fatídico da derrota diante do Belgrano, veio para jogar há pouco tempo, sábado agora, eu estive lá no Alfredo Jaconi, com torcida, enfim, mais de 16 mil pessoas, empurrando o Internacional, que ganhou a sua classificação, vencendo por 1-0 o Delfim do Equador. Então o Inter já sabe o seu adversário, os jogos referente à fase qualifying deve acontecer no Beira-Rio, porque o Inter joga o jogo da volta no Beira-Rio, muito provavelmente entre dias 24, 25, 26 ou 27 de julho. É uma perspectiva muito boa. Em campo, o Inter se prepara para enfrentar em um outro estádio, que não é o Beira-Rio, mas assim, o Heriberto Rios e o São Paulo. Quinta-feira, 20 horas, o Inter tem a situação do Maurício. Maurício, que eu acompanhei e vi ele chegando, vamos dizer assim, a paisana, sem o uniforme do Internacional, mas a gente não sabe se ele treinou, porque o trabalho foi feito em 2 grupos distintos. O Eduardo Cudê acabou dividindo o grupo em 2, e aí o primeiro grupo que veio ao trabalho é o que a gente acompanhou durante o momento que nós estávamos lá na Morada dos Quero-Queros. Morada dos Quero-Queros, que será a casa do Internacional para treinamentos até o Beira-Rio estiver pronto. O Inter treinou ontem e hoje novamente, e amanhã treina e já embarca para Criciúma, onde enfrenta o São Paulo. Então, o Internacional ainda sem uma definição de qual vai ser a equipe. Eduardo Cudê fez uma mudança no sábado. A gente não tem essa certeza que essa equipe será mantida. O fato é que o Internacional não terá jogadores importantes. Rocher, Ener Valencia e o Rafael Santos Borré. Esses 3 jogadores não estarão, porque estão a serviço de suas seleções, que vai começar a Copa América, e eles estão à disposição das suas seleções. Então eles são desfalques certos. Maurício ainda segue na dúvida, e a tendência é essa, de uma equipe muito próxima daquela que jogou diante do Delfim no sábado. Há possibilidade de uma certa mudança. Se o Vitão e o Robert Renan serem mantidos como os 2 zagueiros, e o Fernando ser mantido como volante, como aconteceu contra o Delfim. Mas tudo isso será definido pelo Eduardo Cudê. Vitão e Bustos, qual fica a situação deles? O Internacional não recebeu nada ainda de oficial, mas há uma tendência de que os 2 jogadores saiam. O Vitão tem um pré-contrato já assinado com o Internacional, o Inter tem 80% do valor do Vitão, e o Internacional só aceita proposta acima de 12 milhões de euros para a saída do Vitão. Já está no mercado, acompanhando alguns nomes, como o Yerry Mina e o próprio Salcedo, que surgiu ontem, né, um mexicano, que seria uma substituição, um substituto à altura do Vitão. Robert Renan, a tendência, ele tem contrato, tem toda aquela questão da cláusula, se houver uma venda, que o Internacional recebe por ter sido vitrine um certo valor. Né? E esse valor ficaria também pela dívida que o clube lá, o Zenit, tem com o Internacional, ainda naquela questão do Yuri Alberto, que está no Corinthians. E o Bustos? Bom, o Bustos tem uma possibilidade de saída. Ele tem contrato com o Internacional até o ano que vem, fevereiro de 2025. E aí, claro que pode gerar uma grana a mais, né, numa possível saída, mas nenhuma proposta chegou para o Bustos até o momento. Somente algumas especulações, algumas informações que todos nós, eu e mais os meus colegas, estamos recebendo. Então, há uma tendência de Bustos não permanecer no Internacional. Mas como disse o presidente Alessandro Barcelos no sábado, lá na zona mista, após o jogo contra o Delfim, no Jaconi, nenhum jogador o Internacional vai perder por negligência ou por não entender, ou enfim, eles têm contrato. Vai cumprir o contrato, e se houver algum time interessado, que pague a multa, que pague, enfim, todas as cláusulas que tem no contrato. Certo, gente? Não te esquece, tá? Não te esquece. Ativa o sininho, deixa o teu like, te inscreve no canal e, claro, dá uma moral para os nossos parceiros que estão precisando. Dá essa moral para nós. Valeu? Abraço!